Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, o canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, que isso ajuda bastante na divulgação desses vídeos. Também acione o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E também nos siga lá no Facebook, Facebook/Profecias Atuais. Lá nós disponibilizamos outros materiais para que você possa cada vez mais se aprofundar no estudo das profecias. E hoje nós vamos começar a estudar um dos capítulos mais relevantes do Apocalipse, o capítulo 17. Nós já conversamos aqui sobre importância e relevância. Todo o livro de Apocalipse é muito importante. Mas o capítulo 17 ele é relevante, ele é pertinente para os nossos dias, para o que nós estamos vivendo hoje. Inclusive, ele entrou em evidência mais uma vez nos últimos anos, principalmente por causa da teoria do oitavo rei. Então, nesses vídeos, nós vamos dividir em dois. Vamos fazer a primeira parte hoje e a segunda parte posteriormente. Nós vamos estudar a grande meretriz, vamos estudar a besta que a meretriz está sentada, e vamos estudar essa teoria do oitavo rei, quem afinal de contas é o oitavo rei. Tudo isso nós vamos ver nesses vídeos, mas antes, se você puder fechar os seus olhos ou ficar em atitude de oração, nós vamos pedir a orientação do Espírito Santo. Pai bendito, te louvamos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos que o Senhor nos ajude através do seu Santo Espírito, nos ajude a entender o que o Senhor tem revelado na Sua Palavra, nas Suas profecias. Fique com aqueles também que estão passando por alguma dificuldade, mas mesmo assim estão querendo aqui aprender. Que o Senhor também os conforte e os console. Nos dê a Tua paz e o Teu perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre o livro de Apocalipse, no capítulo 17, é que ele não é uma sequência cronológica imediata do capítulo 16. No capítulo 16 nós temos as 7 taças, nós vimos lá o derramamento das 7 taças, que são os últimos flagelos, as últimas pragas antes da volta de Jesus. E a 7ª taça já é o começo da destruição desse planeta, a destruição dos ímpios, antes da volta de Jesus. Então o capítulo 17 não segue essa sequência. O capítulo 17 é uma explicação do anjo para João de algumas pontas soltas que ficou para trás. Então, por exemplo, na 6ª taça nós temos um ecumenismo, a união entre a besta do mar e o falso profeta. Nós vamos ver o que significa esse ecumenismo, como se dá aqui no capítulo 17. No capítulo 13 nós vemos a união entre a igreja e o Estado, entre a política e a religião. Mais uma vez é falado aqui no capítulo 17. E no capítulo 12, que talvez seja o ponto imediato do capítulo 17, né? Ali é a sequência direta do capítulo 17. O capítulo 12 nos mostra a mulher que fugiu do dragão para o deserto. Então nós vamos ver tudo isso nesse capítulo. A primeira coisa que aparece aqui no verso 1, fala que veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então muitos acreditam, fala que é um dos 7 anjos que tem as 7 taças, provavelmente deve ser o 6º anjo, porque é aquele que fala sobre a questão religiosa, né? Que fala sobre o dragão, a besta do mar, o falso profeta. E por que é um dos 7 anjos que tem as 7 taças? Porque ele fala que ele vai mostrar o julgamento da grande meretriz. E as 7 taças, né, com as últimas pragas, ele contém o julgamento, os juízos de Deus para este mundo, principalmente para aqueles, somente para aqueles que aceitaram a marca da besta, aceitaram a adorar o dragão. Então, muito provavelmente esse 6º anjo, esse anjo que aparece para João é o 6º anjo que contém a 6ª taça. E aí quando ele fala que vai mostrar o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, aqui ele já dá uma dica de quem é essa meretriz, mesmo antes do versículo 5, onde mostra o nome dessa mulher, né? Porque aqui ele faz uma referência direta a Jeremias, capítulo 51.
Se você já leu Jeremias, você vai ver que o final do livro de Jeremias é todo dedicado à queda da Babilônia. A Babilônia literal, a Babilônia histórica que existiu aqui na Terra e que hoje não existe mais. No livro de Jeremias, no capítulo 51, no verso 13, ele fala: ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim à medida da tua avareza, né? Olha que coisa interessante. Ele fala todo o capítulo sobre a queda da Babilônia, inclusive o subtítulo que é dado aqui no capítulo 51 fala o poder e a queda da Babilônia, e ele vai falando sobre a Babilônia, e no verso 13 ele fala: tu que habitas sobre muitas águas. Uma referência direta ao rio Eufrates, que passava ali por meio da Babilônia. Nós já vimos isso, lá o secamento do rio Eufrates. Mas quando ele usa essa expressão, o anjo usa essa expressão, a meretriz que se assenta sobre muitas águas, para João aqui em Apocalipse, ele não está falando da Babilônia histórica, ele está falando da Babilônia espiritual, porque essa Babilônia histórica é um símbolo da Babilônia espiritual do tempo do fim. Tanto é que depois ele vai explicar lá no verso 15, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, esse primeiro verso é simbólico. Aliás, todo o capítulo é simbólico. Então ele fala, essas muitas águas que a mulher está assentada são povos, línguas, tribos e nações. Uma referência direta também à Babilônia histórica, que a Babilônia histórica foi um império que mandou sobre todos os povos na época dela, no período dela. Aí, quando chega no verso 2, ele começa a descrever essa mulher. E a primeira coisa que a gente precisa relembrar é o que significa mulher em profecia. Mulher, nós já vimos lá no capítulo 12. Se você perdeu essa explicação, procure lá o capítulo 12, os vídeos do capítulo 12. Nós vamos ver que mulher representa o povo de Deus. O povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Israel é chamado de mulher no Antigo Testamento e a igreja é chamada de mulher no Novo Testamento. Quando Israel estava junto com Deus, andando do lado de Deus, Israel é chamada de a noiva. Quando Israel se desviava dos propósitos de Deus, Israel é chamado de prostituta, né? A meretriz, aquela que se contaminou, que se corrompeu, que agora está se prostituindo. E aqui ele apresenta essa mulher como a grande meretriz, como prostituta. E é interessante que se você ler toda a descrição, nós já vamos pular lá para frente no verso 6, que fala que quando João viu essa mulher, ele admirou-se com grande espanto. E aqui é interessante a gente entender para a gente começar a ver a descrição dessa mulher. João já tinha visto um dragão de 7 cabeças. João já tinha visto uma besta em cada parte do seu animal, do seu corpo sendo de um animal. João já tinha visto besta que sobe do abismo. João já tinha visto um monte de coisa. E agora, quando ele vê essa mulher, ele se admira com grande espanto. Por que João se admira com grande espanto? É aquilo que nós estamos falando da sequência direta do capítulo 12. Se você for lá para o capítulo 12, você vai ver uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e que esta mulher está fugindo do dragão. O dragão é Satanás, que está perseguindo. Então isso aqui é um símbolo do povo de Deus, da igreja pura, da igreja sem mácula. Ela está vestida do sol, o sol da justiça, que é Jesus Cristo. E ela está fugindo do dragão, e ela foge para o deserto. E lá no deserto o dragão faz de tudo para tentar alcançá-la, só que a imagem congela. Em determinado momento, o dragão não persegue mais a mulher. O dragão agora persegue os restantes da sua descendência, que são os remanescentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Nós já vimos que é o símbolo dos 144 mil, o remanescente dos últimos dias, né? Por que o dragão não persegue mais a mulher? Nós não sabemos, a imagem congela. E aqui, quando João volta a ter mais uma visão a respeito desse assunto, o anjo chega e fala para ele, ó, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas. João imagina uma mulher que estará em cima de muitas águas. Só que no verso 3 fala que transportou-me o anjo em espírito a um deserto.
e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes e blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então João vê agora uma mulher no deserto sentada em cima de uma besta. E ele começa a ver a descrição dessa mulher. Ele fala aqui no verso 4, achava-se vestida de púrpura de escarlata, adornada de ouros, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com as imundícias de suas prostituições. Então, essa mulher que João viu é a mesma mulher do capítulo 12. Ela foi alcançada pelo dragão e ela foi corrompida e se prostituiu e se tornou uma grande meretriz. Ela agora está vestida com as cores de Roma, tanto Roma pagã quanto Roma papal, que é a púrpura e a escarlata. Nós já conversamos um pouco sobre isso lá nas 7 cartas, 7 igrejas. As cores de Roma era a púrpura e a escarlata. E ela está toda adornada de ouro. Aquela mulher não tinha adorno nenhum, não tinha joias nenhuma. Ela só estava vestida com o sol, que era Jesus Cristo. Aqui não, aqui ela está com ouro, com pedras preciosas, com pérolas. Então ela está corrompida. E é interessante que naquele verso que nós lemos lá no capítulo 51 e 13 de Jeremias, fala que a Babilônia foi corrompida por sua avareza, por causa do seu amor às coisas materiais, do seu amor ao dinheiro. Essa mulher também é corrompida. Então aqui nós temos a visão da igreja apostatada. A igreja que foi alcançada pelo dragão, adotou as suas doutrinas, as suas heresias e agora está apostatada por causa de valores materiais, por causa de poderes, por causa de riqueza aqui da terra. Então ela foi comprada. É uma mulher que se vende em troca de riquezas. Isso é prostituição. Então mostra aqui o poder religioso cristão apostatado na figura dessa mulher toda adornada, e fala que ela está com um cálice de ouro transbordando de abominações e com imundícias de prostituição. É um negócio meio nojento. Quando fala que ela está com esse cálice de ouro, com essas abominações, a palavra correta aqui seria os fluidos que saem depois de uma relação sexual, tanto do homem quanto da mulher. Então, esse cálice contém coisas nojentas, da sua prostituição, relacionado a tudo aquilo que ela praticou por causa da sua corrupção. No verso 2 anteriormente fala que ela se prostituiu com os reis da terra, e com sua vinda a sua devassidão foi que embebedaram os que habitam sobre a terra. Olha que coisa interessante. Ela se prostituiu com os reis da terra. Os reis da terra são os poderes políticos. A igreja se tornou política. A igreja se abraçou com os poderes políticos da terra. E com as suas doutrinas, ela embebeda os homens. Ela deixa os homens incapazes de entender alguma coisa. Quando você está bêbado, quando você está sob o efeito de álcool, você não consegue entender nada, você não consegue assimilar nada. E as pessoas que adotaram essa doutrina, essas falsas doutrinas, essas heresias, se embebedaram no vinho da sua devassidão. E fala outra coisa interessante. Fala que ela está montada numa besta. Então, a besta também simboliza um poder político, um reino. Nós já vimos isso nos outros capítulos que falam sobre besta. Então, quem está carregando essa mulher são os poderes políticos. Ela se prostituiu com os reis da terra, mas ela enganou os reis, fazendo com que os reis a carreguem. Aqui é a união entre a igreja e o Estado, que a gente já tinha visto lá no capítulo 13, em que a besta da terra dá poder para a besta do mar. Então os poderes políticos vão carregar a religião, a falsa religião, no tempo do fim. Isso é muito importante para um próximo vídeo que nós vamos fazer, não o próximo sobre o oitavo rei. Nós vamos fazer um próximo vídeo respondendo a pergunta de um dos nossos inscritos aqui no canal, que comentou em um dos nossos vídeos, e nós vamos falar mais sobre isso. Então, guarde bem isso, entenda bem isso. Os poderes políticos estão mancomunados com a falsa religião e estão carregando essa igreja. No verso 5, fala que na sua fronte achava-se inscrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, essa mulher
ela é chamada de Babilônia. Como nós dissemos, Babilônia é o símbolo do falso cristianismo no tempo do fim. É o símbolo da falsa religião. É aquilo que se corrompeu, aquilo que se apostatou. Mas fala que ela é a mãe de todas as meretrizes. Ela é uma meretriz, ela é uma prostituta, mas ela é a mãe de todas as meretrizes. Bom, se ela é a mãe de todas as meretrizes, então significa que as filhas delas, que também são mulheres, também se corromperam. Então, Babilônia não é uma única igreja, como alguns apontam, falando que essa mulher, essa Babilônia, por ter as cores de Roma, por ter adornada, por ser muito rica, fala que é somente Roma papal ou a Igreja Católica Apostólica Romana. Não! Nós temos um sistema religioso que se chama Babilônia, que são todas as outras denominações cristãs que adotaram algumas doutrinas que são do poder papal da Igreja Católica. Então, quando foi feita a Reforma Protestante, tem um teólogo, amigo meu, que ele costuma dizer que a Reforma Protestante fez uma dieta, né? Ela só emagreceu um pouquinho, mas muito da sua essência ainda continuou ligado a Roma. E realmente foi isso que aconteceu. Martinho Lutero protestou contra algumas barbaridades que Roma estava fazendo, mas muita coisa ele continuou adotando, né? Então, por exemplo, a questão dos domingo, muitas denominações continuam guardando o domingo, que é um símbolo da autoridade de Roma. A própria Roma fala isso, nós já mostramos um vídeo aqui. Muitas igrejas ainda adotam a doutrina da imortalidade da alma. Muitas igrejas ainda adotam a questão da hierarquia, do clero. Então, muitas coisas ainda estão impregnadas nas igrejas ditas protestantes e evangélicas, mas aqui em Apocalipse elas são chamadas também de meretrizes, formando um grande complexo religioso chamado de Babilônia. Então, Babilônia, nós temos a capital dela, que é Roma, tanto é que fala mais para frente que essa mulher que está sentada é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então ela tem essa grande cidade que é a capital, mas ela tem todo um império babilônico, todo um sistema religioso apostatado que se chama Babilônia. Então, todas aquelas denominações que ainda contêm doutrinas, heresias, dogmas que são primeiramente dados pelo poder papal, pela Igreja Católica Apostólica Romana, são as filhas da grande meretriz, que também são meretrizes. E João também se admira com muito espanto, porque quando ele fala que viu, no verso 6 ele fala: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Por que João se admira tanto? Também por causa disso. Porque quando nós vimos lá no capítulo 12, nós vemos a mulher sendo perseguida e o dragão utilizando os rios, um grande rio, que é muitas águas, para persegui-la. Quer dizer, utilizando os povos, as tribos, as nações da terra para perseguir a igreja. E agora aqui mostra a igreja sendo perseguidora. A igreja agora está perseguindo. Antes ela era perseguida, agora ela persegue. E ela persegue aqueles que são os santos. O sangue das testemunhas de Jesus. Isso é muito importante a gente entender. Por mais absurdo que possa parecer. Mas essa mulher que nós estamos vendo que é uma prostituta, que ela se corrompeu por causa de riquezas, é uma igreja que foi apegada às coisas materiais, é uma igreja que se envolveu com os reis da terra, que teve um acordo político ali, é uma igreja que está com várias doutrinas erradas, mas ela se intitula a Igreja de Deus. Ela fala que ela é a igreja verdadeira e que é a igreja de Deus, e que aqueles que seguem a Deus, os santos e as testemunhas de Jesus, esses são os errados. Então, no final dos tempos, nós vamos ter um embate entre a religião cristã apostatada e a religião cristã verdadeira. Os dois falando que estão corretos, só que uma persegue e a outra não.
uma impõe a sua decisão. O espírito de Babilônia é esse, você impor aquilo que você acredita nas outras pessoas. Nós temos exemplo disso lá na história dos 3 jovens do livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, em que eles foram obrigados a se adorar aquela imagem que Nabucodonosor tinha construído. Babilônia impõe aquilo que ela quer, principalmente na parte religiosa. Isso é o espírito de Babilônia, se colocar no lugar de Deus, se colocar no centro da situação e impor isso para as outras pessoas. Aqueles que seguem a Deus não são assim. Por isso que João se admira. Fala, mas essa igreja estava sendo perseguida, agora ela está perseguindo? Como é que pode ela fazer a mesma coisa que fizeram com ela? Né? Então, tudo isso aqui o sistema religioso apostatado. Essa mulher sentada em cima da besta escarlata, a Babilônia, a mãe da grande meretriz, é um sistema religioso falso, cristão, do tempo do fim, que se corrompeu com os reis da terra, com a política, por causa de valores materiais, por causa de dinheiro, por causa da sua avareza. E aí depois no verso 7, João fala que vai explicar. Ele fala, o anjo, porém me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. E aí a partir do verso 8 ele vai explicar, mas ele não explica sobre a mulher. Olha que coisa interessante. Ele não fala em nenhum momento sobre a mulher, ele não explica quem é a mulher, ele vai explicar agora sobre a besta. Porque a figura da mulher para João era muito clara. A figura da mulher para João já tinha visto esse tipo de apostasia várias vezes. Inclusive tem uma imagem bem interessante que você está vendo aí, de uma deusa, Asherá, que ela era carregada por uma besta. E essa deusa foi adorada pelo povo de Deus no passado. Houve uma apostasia do povo de Deus em algum momento da história em que eles começaram a adorar essa deusa. Então é como se João estivesse vendo, nossa, o povo de Deus lá no passado se apostatou, no futuro ele vai se apostatar de novo. Sim, João, é por isso que ele está tão admirado. Aquilo que Israel fez no passado, ele vai fazer de novo. Essa mulher também pode ser apontando direto para Jezabel, aquela também que se mancomunou com o poder político. Ela casa com Acabe para ter poder sobre Israel e também leva Israel à idolatria, leva Israel a praticar coisas erradas aos olhos de Deus. Então tudo isso João já tinha visto. Tudo isso João já tinha conhecimento, já era familiar para João. Por isso que ele se admira com tanto espanto. Essa parte João entendeu. João não entendeu a questão da besta com 7 cabeças, a questão do 8º rei. Então, a partir do verso 8, então, o anjo vai explicar sobre essa besta para João. Só que isso nós vamos ver só no próximo vídeo. Nós vamos tomar tempo para explicar certinho quem são essas 7 cabeças, o 8º rei, como é que funciona tudo isso, para não ficar muita informação de uma só vez. Então, guarde isso daí. Babilônia é o sistema cristão apostatado do tempo do fim, em que faz esse acordo com os poderes políticos, com os reis da terra, para obter riquezas, obter valores materiais. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um, que Deus abençoe e esteja aqui conosco no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.